compartilhar da ceia do Senhor, te agradecer, a Deus, por realmente ter acesso à tua presença, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos nesta manhã. Pai, vem neste lugar, esteja à vontade neste lugar, Espírito Santo, fique à vontade neste lugar, para ministrar aos nossos corações, para falar conosco, que o Senhor possa usar a minha vida nesta manhã, para ser um canal entre o Senhor, o teu coração e as nossas vidas, a tua igreja, Senhor. Usa a minha vida nesta manhã, eu te peço. Espírito Santo, que não seja eu, mas sim o teu Espírito através de mim. Abençoa, Senhor, as nossas vidas para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Em nome de Jesus, que não possamos sair deste lugar sem ouvir a tua voz, sem aprender mais de ti, sem ser edificado através da tua presença, através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te convidamos, Espírito Santo, mais uma vez. Vem e derrama neste lugar uma porção do teu Espírito, uma porção da tua presença, uma porção daquilo que o Senhor deseja, de um presente do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Bom, estou feliz, né, porque hoje nós podemos realmente celebrar a ceia do Senhor, celebrar aquilo que Jesus fez por nós. Para mim é um momento muito especial, quando nós podemos relembrar, parar um pouco e relembrar do sacrifício de Jesus, que não foi em vão. Ele nos alcançou, Ele nos ama e Ele, né, deseja realmente que nós possamos a cada dia expressar este amor, viver este amor que Ele tem por nós. E baseado em tudo isso, né, o pastor André, nesses últimos ministrações, esses últimos domingos, foram 4 domingos que ele estava ministrando sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor fala de respeito. Temer, né, muitas vezes nós nos confundimos este temor com um certo medo, um certo pânico. Não posso me aproximar de Deus. Eu creio que não é isso que Deus fala na Bíblia, quando Ele fala a palavra que nós devemos temer ao Senhor. Ele não está falando que nós temos que ter medo de Deus. Um medo, eu acho assim, meio de pavor, né? Não posso me achegar a Deus. Não, eu creio que quando Deus fala na Bíblia, nós devemos temer ao Senhor, Ele está falando de respeito. É um certo medo, né? Porque você também não... O respeito, ele te dá um certo medo de você não abusar, né, daquela pessoa, porque você sabe quem ela é. Nós temos temor aos nossos pais, nosso pai e a nossa mãe, porque nós os respeitamos, sabemos que eles são autoridades na nossa vida. Então, existe um limite entre eu, que sou filha, com os meus pais, né? Então, é isso que Deus está falando, nós precisamos respeitá-lo, nós precisamos ter esse respeito. E eu estava pensando nisso, não tem como nós termos esse respeito. Nós tememos a Deus sem nós conhecermos a Ele, sem nós acreditar que Ele existe. Isso fala de fé. Temer ao Senhor fala de fé. Nós precisamos ter fé para temer a Deus. Nós precisamos acreditar que Ele existe. Nós cantamos aqui esta manhã, né? Jesus, o teu amor... Não sei se é nessa ordem a letra agora, me deu um branco, mas ele fala aqui, né? Tu és real, tu és um sacrifício vivo, tu és real. Para a gente ter a certeza de que Jesus é real, nós precisamos ter fé, acreditar nisso. Na palavra de Deus, em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. E nós precisamos crer que ele existe. Então, para nós termos fé, a nossa fé faz com que nós cremos que Deus existe.
Você acredita que o Senhor existe? Que Deus existe? Você acredita nisso? Isso está afirmado no seu coração? A existência de nosso Deus, que Ele criou os céus, a terra, né? E para nós, quando nós cremos que Ele existe, nós precisamos conhecê-lo. Não tem como nós temer a um Deus que não conhecemos. Precisamos conhecer. E a única forma de nós conhecermos a Deus é através da palavra de Deus, é através da Bíblia. É através da Bíblia que nós sabemos quem Deus é. É nas Escrituras que está escrito tudo quem Ele é. Ela é o nosso manual. Lá no livro de Romanos, capítulo 10, 17, diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a minha fé, ela é gerada quando eu escuto a mensagem, a palavra de Deus. Esta mensagem é a palavra de Deus. Então, eu preciso conhecer a Deus através da sua palavra. Aqui eu quero deixar uma dica para você. Leia a Bíblia. Ela é o nosso manual. Leia, se você conseguir, todos os dias. Nem que seja um versículo por dia. Você escolhe um versículo diferente para você ler. Porque quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós conhecemos quem Deus é. E quanto mais nós conhecemos quem Deus é, nós nos conhecemos. Eu sei quem eu sou. Muitas vezes nós temos problemas na nossa identidade, não entendemos quem somos, qual é o nosso propósito de vida, porque nós não lemos a palavra. Aqui existe um manual, ela está acessível a todos nós. Então nós precisamos conhecer a Deus. E quando nós o conhecemos, nós nos conhecemos também. E isso faz com que a nossa fé é gerada dentro do nosso coração. Nós vamos crescendo em fé. Amém? Então, a fé é o que eu quero falar nesta manhã. É sobre fé. A fé, ela é a base de todo cristão. Na verdade, eu acho que todo ser humano tem fé. Não precisa ser cristão para ter fé. Porque você sempre acredita em algo. Se você não é cristão, né, não acredita em Cristo, as pessoas tem outras religiões que as pessoas depositam a sua fé. Né? Às vezes a pessoa não acredita em Deus, mas a fé dela está depositada em alguma outra coisa. Pode ser algo sobrenatural, ou pode ser algo material. Às vezes a minha fé está depositada no meu trabalho, no meu dinheiro, nos recursos que eu tenho, na minha família. Eu creio que fé é algo que Deus criou todo ser humano com isso. Todo ser humano foi criado com fé. Nós, as mulheres, estávamos lendo um livro, estudando um livro no ano passado, terminamos esse ano, que fala sobre os 7 anseios do coração humano, do Mike Bickle. Ele fala que Deus criou o ser humano com 7 anseios. Então, são coisas que Deus colocou em nós. E eu acredito que a fé é uma coisa que Deus, ao gerar o ser humano, Ele depositou. Falou assim: você vai viver com fé. Você precisa ter fé. Nós precisamos ter fé num futuro melhor. Nós precisamos ter fé do que as coisas vão acontecer, para os nossos sonhos se realizar. Nós precisamos ter fé para que a nossa vida vai melhorar. No que eu vou fazer amanhã? Em quem eu serei amanhã? E o cristão, todo cristão precisa ter fé em Jesus. Jesus, Ele é o Filho de Deus. Essa é a base de todo cristão, de que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que estava lá sentado no trono de Deus e que Ele se fez homem, veio ao mundo, viveu neste mundo, viveu 100% homem e viveu 100% Deus. E quando Ele viveu aqui no mundo, Ele nos ensinou, Ele passou, né, toda a sua vida, todo o seu ministério que Ele viveu no mundo, Ele passou ensinando à humanidade qual era a vontade de Deus,
como é viver a vontade de Deus, como é viver nos caminhos de Deus, como de nos aproximar de Deus. Isso foi o que Jesus fez durante todo o seu ministério aqui na terra. E depois, ele precisou morrer e sofrer numa cruz. Ele sofreu na cruz por quê? Pelos nossos pecados. Era para nós estarmos sofrendo até hoje. Mas Jesus, ele morreu numa cruz. Por amor a mim, por amor a você, por amor a toda a humanidade. Para que nós possamos ser justificados e nos aproximar de Deus. Quando ele morreu na cruz, aconteceu depois de 3 dias, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então ele não está morto, mas ele vive. Hoje ele vive e está sentado novamente do lado do Deus Pai, aquele que nos criou. E por que Jesus fez isso? Para que hoje nós possamos ser justificados e possamos nos aproximar de Deus. E quando ele ressuscitou, o Espírito Santo foi enviado aqui na terra para habitar em nós. A palavra de Deus fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele foi enviado para a terra, para que nós possamos ser edificados, capacitados por ele, para viver uma novidade de vida. É isso que Jesus veio fazer no mundo. Ele veio morrer numa cruz para nos justificar. E então hoje podemos nos aproximar de Deus e viver uma novidade de vida. Essa é a fé que nós precisamos ter. Essa é a base da nossa fé, da nossa crença, daquilo que Jesus fez por amor a nós. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Baseado em tudo isso que eu falei, né? Relembrei no que nossa fé precisa ser fundamentada. Eu quero que você abra em Hebreus capítulo 10, versículo 35 ao 39, nós vamos ler. Hebreus 10, do 35 ao 39. Diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o justo viverá pela fé. Você pode repetir isso comigo? O justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós somos esses, dos que creem e são salvos. Aqui fala, o justo viverá pela fé. Nós precisamos ter fé, principalmente para viver nos dias que nós temos vivido hoje. Nesses dias de pandemia, de tantas coisas acontecendo, eu não sei qual é o contexto que você está vivendo na sua vida hoje. Mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus é muito clara, o justo viverá pela fé. Nós precisamos viver pela fé. Seja em qual situação nós estivermos vivendo, seja qual momento nós estamos vivendo, precisamos viver pela fé. E quem é o justo? Aqui, como nesse texto fala, o justo viverá pela fé. Tá, mas quem são as pessoas justas? Quem é esse justo? Justo é todo aquele que foi justificado por Cristo. Então, quem são os justificados? Em Hebreus 10, 22. Hoje, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta em Hebreus 10, a gente vai correr por esse capítulo, né? Vamos pular entre aí o 10 e o 11. Em Hebreus 10, 22, diz assim. Tá aqui. Peraí. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus
com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Então, quem são os justificados? São aqueles que se aproximam de Deus com um coração sincero. Se você se aproxima de Deus com o seu coração sincero, nós não precisamos nos esconder de Deus. Tudo Ele sabe, tudo Ele vê. Mas nós precisamos nos abrir para Ele. Ele tem prazer de nos ouvir, de ouvir aquilo que nós temos a dizer. Então, se eu me aproximo de Deus com um coração sincero, com a plena convicção de fé nele, tendo um coração aspergido para nos purificar de uma consciência culpada, porque todos nós somos pecadores, todos nós pecamos. Então eu preciso sempre me aproximar de Cristo, para que Ele possa nos purificar. Aqui continua, né? Tendo um corpo lavado com água pura. Quem é essa água pura? Jesus. Ele é a água que nos purifica, que nos santifica. Então Jesus, quando nós somos justificados por meio dele, nós então podemos viver pela fé. Nós somos, os justos viverão pela fé. E o que é a fé? Em Hebreus 11:1 fala, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós não vemos, é a certeza daquilo que nós não vemos. Né? Hoje nós não vemos, literalmente nós não vivemos na época que Jesus viveu aqui no mundo, mas nós acreditamos que Ele existe. Isso é ter fé, é a certeza daquilo que nós não vemos, mas de que aquilo vai acontecer. Fé fala de esperança, é você ter a esperança naquilo que você não está enxergando, naquilo que você ainda não viu, daquilo que você ainda não viveu. Fé fala também de fidelidade. Esses dias eu ouvi essa expressão e eu achei muito interessante. Fidelidade é uma fé prolongada, é uma fé por muito tempo. É quando você tem uma fé por muito tempo, você é fiel naquilo, né? Fidelidade. Então hoje, o que eu quero realmente, quero te convidar, quero fazer um convite para você nesta manhã. Vamos juntos viver pela fé. É o que nós precisamos nesses dias. É o que nós precisamos neste momento que temos vivido, né? Cada um na sua circunstância, cada um na sua vida, na sua particularidade. Mas todos nós precisamos juntos viver pela fé. Parar de olhar aquilo que está ao nosso redor. Porque se nós focarmos o que está ao nosso redor, nós só vamos ver o quê? Destruição, desesperança, só vamos ver coisas ruins. Mas Deus nos convida a enxergar além, a ver o que vem depois, o que está além disso. Jesus está além de todas essas coisas. Esses dias, eu estava conversando lá com o pastor André, né, ele está num grupo de WhatsApp, e nesse grupo todo mundo só estava falando coisa ruim. Todo mundo só estava criticando, né? As pessoas só falavam coisas ruins. Reclamava disso, reclamava daquilo. E a gente estava ficando até bravo, sabe? Você só via coisa ruim, só notícias ruins. E eu falei assim, meu Deus, as pessoas não conseguem enxergar algo bom, né? E até que teve um momento, uma pessoa se levantou e falou assim, viu? Eu não tenho o que reclamar, eu só tenho que agradecer. E essa pessoa começou a agradecer ali no grupo, né? E aí eles se levantaram outros, não é verdade, eu preciso agradecer também por isso, e agradecer por aquilo. E de repente, aquela atmosfera que estava todo mundo falando só de coisas ruins, acabou. As pessoas começaram a falar de coisas boas, de agradecer. E é isso que nós temos que viver nos dias de hoje. Nós precisamos tirar o nosso foco daquilo que é ruim, daquilo que está acontecendo, da dificuldade da nossa vida, daquilo que tem realmente ferido os nossos corações, daquilo que tem me deixado para baixo. Eu preciso tirar o meu foco disso e começar a enxergar aquilo que é bom. A palavra de Deus fala que Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo.
Então, quando eu tiro os meus olhos daquilo que é ruim e passo a olhar a Deus, que é bom o tempo todo, a minha perspectiva muda, o meu coração muda. Então, eu passo a viver pela fé. Somente Jesus, Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Somente podemos ter a esperança nele. Porque se você for olhar para tudo que está acontecendo ao nosso redor, é pandemia, é Covid, é dengue, é problema financeiro, é enfermidade, é problemas políticos, é problemas econômicos. Se você começar a olhar a só isso, só as coisas ruins que estão ao nosso redor, nós vamos estacionar. Mas em meio a tudo isso, Jesus fala, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Então, o justo viverá pela fé. E viver pela fé envolve 3 aspectos que eu quero mencionar nesta manhã com você. 3 aspectos de nós vivermos pela fé. Primeiro, nós precisamos acreditar. Precisamos acreditar que Deus é maior do que todas as coisas. Deus, Ele está acima de tudo. Ele é maior do que tudo. Jesus, em João 20, 29, Ele disse assim, porque me viu, você creu. Felizes os que viram e não creram. Ele estava falando isso para quando Tomé duvidou dele. Né? Jesus já tinha ressuscitado e Tomé falou assim, eu só vou acreditar na hora que eu tocar na mão dele, na hora que eu ver ele. E Jesus mostrou, né, ele, Tomé tocou, e aí Jesus fala, porque você viu, Tomé, você acreditou. Mas felizes os que não viram e creram. Jesus está falando, aqueles que não viram e creram em mim são felizes. Isso fala de fé. Nós precisamos ter fé. Primeiro, nós precisamos acreditar, para então ver o sobrenatural acontecer nas nossas vidas. Para então ver aquilo que Deus vai fazer. Em Hebreus 11:1 fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. A fé é um firme fundamento. Peraí, tem algo contraditório aí nessa frase, se você parar para ver. A fé é aquilo que você não vê, né? Então é algo que você não é palpável. Mas está falando que é um firme fundamento, algo firme, algo fundamentado, algo que você tem certeza, né? E é exatamente isso que Deus está nos chamando a viver. Algo que não tem muita lógica, né? A fé é essa firmeza que há dentro de nós, que está no nosso coração. Aonde está firmada a minha fé? Aonde está fundamentada a minha fé? A minha fé precisa estar fundamentada em Cristo. Ele é a rocha da minha salvação. É nele que eu preciso fundamentar a minha fé. É nele que eu preciso fundamentar a minha esperança, acreditar. Em Salmos 20, versículo 7, fala que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Então eu não posso confiar nas coisas deste mundo. Eu não posso confiar naquilo que é material, naquilo que realmente está à minha frente. Mas eu preciso confiar no nome do nosso Deus, que é poderoso. Que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, nós pensamos. Isso é algo ilógico para o ser humano. Isso é algo que não mostra uma realidade real. Mas é isso que Deus nos chama para viver. Viver em fé. Viver algo diferente daquilo que o mundo tem nos proporcionado. É isso que Deus tem nos chamado. A viver pela fé. Queria ler mais um texto, né? Ler novamente Hebreus 10, 35, que fala assim, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar do modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele
prometeu. Nós precisamos não podemos abrir mão do nosso Deus, de viver, de crer nele, de acreditar naquilo que ele fez. Queria que você parasse e pensasse um minutinho, uma coisa pelo menos que você tem certeza que Deus fez por você. Algo que Deus preparou para você, que você viveu em Deus. Existe algo que Deus fez por você? Você conseguiu pensar em pode ser uma simples coisa. Eu vou citar algo. Deus é tão simples, mas tão grandioso ao mesmo tempo. Quando ele criou o mundo, ele fez o mundo. Quando um bebê nasce, quando nós respiramos o ar que nós estamos sentindo, né, nós podemos ver a mão de Deus em muitas coisas na nossa vida. Eu posso ver a mão de Deus em muitas coisas na minha vida particular. Então, quando nós vemos isso, nós temos a certeza de que ele existe. E nós não podemos abrir mão disso. O escritor de Hebreus, quando escreveu esse texto, essa carta, né, aos Hebreus, ele estava escrevendo para poder motivá-los a não perderem a fé em Cristo. Porque eles estavam sendo perseguidos pelos próprios judeus daquela época. Você consegue ver alguma semelhança com os dias de hoje? Quantas vezes nós somos perseguidos porque nós fundamentamos a nossa fé em Cristo? E as pessoas falam, viu? Você está louco, né? Essa não é a realidade. Quando as pessoas falam assim, viu? Você fala assim, viu? Não precisa ter medo dessa pandemia, porque nós vamos vencer. Nós vamos passar por isso. Viu? Não perca a sua esperança no Brasil, porque nós vamos vencer, nós vamos passar por isso. Isso é só um momento, nós vamos vencer. As pessoas falam assim, viu? Você vive em outra realidade. Não é essa a realidade, eu só estou vendo as coisas afundarem. Eu só estou vendo esse mundo ser cada vez pior. Mas nós podemos ver algo melhor, nós não podemos abrir mão de crer que Deus é algo melhor, Deus tem algo melhor, da nossa confiança em Deus. Nós precisamos perseverar, nós precisamos fazer a vontade de Deus aqui na terra. Então, assim, nós vamos receber a recompensa que Deus tem para as nossas vidas. Porque a nossa recompensa não está aqui. Sim, vamos receber muitas coisas. Deus pode nos abençoar nesta vida. Mas a nossa recompensa maior está na eternidade, junto com Cristo. Então eu quero convidar você a não desistir. A não desistir, a confiar em Deus, a acreditar que Ele está acima de todas as coisas, acima de qualquer circunstância que nós estamos vivendo. Ele está acima de tudo. Não desista, não desista realmente, porque Deus tem algo grandioso. Deus tem um projeto, Ele tem um plano para as nossas vidas. Um outro aspecto de viver pela fé é simplesmente viver. Nós precisamos viver. E para viver, nós precisamos agir como tal. Agir em fé. É isso que nós precisamos. Realmente, as nossas ações precisam expressar a nossa crença, a nossa fé. Fé é diferente de ser acomodado. Então eu acredito em Deus agora, eu não preciso fazer mais nada. Porque vai descer o maná do céu. Né? Quando lá com os hebreus estavam no deserto, Deus mandava o maná lá, o alimento todo dia. Então agora eu não preciso fazer mais nada. Não é isso que Deus está nos chamando a viver. Viver pela fé sempre existe uma ação. Tem uma ação que é da nossa parte, tem uma ação que é da parte de Deus. Mas até mesmo a parte de Deus exige uma ação nossa. E como que é? Duas maneiras de nós agirmos pela fé. Primeira é quando nós nos baseamos numa direção que Deus nos dá. Deus, Ele nos direciona. Vai lá e faça. Vamos pegar o exemplo de Noé. Quando Deus chamou Noé para fazer a arca ali, né, dos animais. Deus chegou e deu uma direção para Noé. Falou, Noé, é o seguinte, vai vir uma chuva e o mundo vai acabar, todo mundo vai morrer.
Mas você precisa construir uma arca. Arca é um barco bem grande. E você vai colocar todos os animais ali dentro desse barco. E quando os animais entrarem dentro desse barco, você e sua família vai entrar junto, vai chover e vocês vão ser salvos. Agora eu fico imaginando Noé recebendo essa direção de Deus. Por quê? A Bíblia fala que até então nunca tinha chovido. Deus, ele regava a plantação através de uma brisa. Era uma brisa que pairava sobre a terra. A Bíblia fala. Então, ou seja, chuva era algo desconhecido para Noé. O que será que é chuva? Eu creio que Deus deve ter explicado, né? Vai vir água e vai acabar com tudo. Imagine o pavor, falou assim, meu Deus, vai acabar tudo, tudo vai acabar. E como eu vou construir um barco, e como que eu vou colocar todos os animais, um de cada espécie? Como assim? Como eu vou colocar os animais ali de todas as espécies dentro de um barco? Deus está doido, está ficando louco, não é possível. Não é? Se fosse eu no lugar de Noé, eu ia pensar assim, meu Deus, como assim? Mas Deus, ele deu uma direção. E Noé obedeceu essa direção. Mesmo muitas vezes, talvez, eu estou deduzindo isso, tá, gente? Não está escrito na Bíblia. Mas eu acredito que mesmo Noé não entendendo o que Deus estava querendo dizer, querendo fazer, ele obedeceu o que Deus estava falando. E a sua obediência fez com que toda a sua família fosse salva. Com que ele e toda a sua família fosse salva. Porque o dia do dilúvio chegou, as chuvas chegaram e começaram a subir. Os animais se aproximaram. Creio que Deus foi trazendo os animais até entrar a arca. E ali aconteceu, 40 dias eles ficaram no dilúvio. E depois, né, o dilúvio passou, toda aquela situação passou. Noé precisou ter fé. Precisou basear a sua fé mediante ao direcionamento que Deus deu para ele. Quantas vezes Deus nos dá direções e nós precisamos agir em fé, baseado nessa direção que Deus nos deu. Quantas vezes Deus nos manda fazer algo, falar algo, ter escolhas. Às vezes você precisa escolher entre um emprego e o outro. Você está fundamentado num emprego e de repente você recebe uma outra proposta de emprego. E aí, o que eu vou fazer? A gente precisa buscar a direção de Deus. Aí Deus fala assim, viu? Não vá para o outro emprego, permaneça nesse, que eu vou te abençoar nesse emprego. Você precisa agir em fé. Né? Estou falando um exemplo das coisas que podem acontecer, de direções que Deus pode te dar. E para isso nós precisamos estar atentos a ouvir aquilo que o Espírito Santo está nos falando, a ouvir aquilo que Deus está nos falando, a direção que Deus está nos dando. E muitas vezes essa direção, ela não é lógica. Muitas vezes essa direção nós não conseguimos entendê-la, mas nós podemos ter fé de que aquilo vai acontecer e de que nós podemos confiar que Deus vai nos abençoar. Outra maneira de nós vivermos em fé, o agir de Deus em fé, é quando baseando a nossa fé no esperar em Deus. Até mesmo para nós esperarmos e não fazer nada, existe uma ação da nossa parte. Qual é essa ação? Não fazer nada. Nós precisamos não fazer nada, somente esperar em Deus. Quero usar um outro exemplo com Moisés. Quando Moisés tinha libertado, né, Deus, através da vida de Moisés, libertou todo o povo do Egito, todo o povo hebreu do Egito, e eles foram pelo deserto, e de repente eles estavam fugindo do exército egípcio que estava atrás deles. Eles se depararam com o quê? Com o Mar Vermelho. Imagina agora, vamos lá comigo, vamos ilustrar esse momento. Moisés, junto com toda uma nação, né, todo o povo hebreu estava ali com ele, eles olham para frente, tem o Mar Vermelho, não tem como passar.
Eles olham para trás, os soldados egípcios estão vindo atrás deles. Eles obedeceram todo o direcionamento que Deus tinha dado para eles. Tudo que Deus foi falando, eles foram fazendo. Mas, de repente, eles se encontraram numa situação que não tinha mais o que eles fazerem. Na frente o mar, atrás o exército, pronto para matar eles. O que fazer? Simplesmente esperar em Deus. Foi quando Moisés, ele precisou colocar o cajado ali. Deus falou assim: Moisés, coloca o cajado e espere o que eu vou fazer. Quando eles esperaram em Deus, o mar se abriu. O impossível aconteceu. Aquilo que não era possível, aquilo que ninguém poderia enxergar, aconteceu. O mar se abriu e eles passaram pelo mar. E quando o mar se fechou, levou todo o exército do egípcio. Ou seja, Deus trouxe um grande livramento. Mas naquele momento, eles precisaram esperar em Deus. Eles não tinham o que fazer. Muitas vezes nós nos encontramos neste lugar do mar, entre o mar e os soldados atrás de nós. Muitas vezes nós nos encontramos na nossa vida diante de uma situação difícil, que você não sabe o que fazer, não sabe o que realmente, qual a ação que você deve fazer. Apenas nos resta confiar que Deus vai fazer, esperar em Deus. E quando nós esperamos em Deus, Ele age em nosso favor. Ele age, Ele faz o sobrenatural. Ele faz o impossível acontecer. E isso só acontece quando nós baseamos a nossa fé nele. Nós vivemos em fé. Então eu creio que isso também fala de nós termos hoje em dia uma parceria com o Espírito Santo. Como nós falamos, né, o Espírito Santo foi nos enviado para nos capacitar a viver essa novidade de vida. E isso fala de uma parceria. Eu preciso confiar no Espírito Santo. Existe um momento que há uma ação nossa, mas existe um momento que há uma ação que é o Espírito Santo que vai fazer, quando ele precisa tocar no coração de alguém, quando ele precisa agir, quando ele precisa trazer cura, quando ele precisa liberar perdão. Isso muitas vezes é um agir do Espírito Santo através das nossas vidas. Quando ele precisa trazer salvação, nós não temos como o que fazer se não for intermédio do Espírito Santo. Então nós precisamos basear a nossa fé, viver em fé, baseando na direção que Deus nos dá e baseando no esperar em Deus. Eu creio que é isso que Ele quer para as nossas vidas. E para isso, nós precisamos estar atentos. Ouvir o Espírito Santo. Ouvir o que Ele tem a nos dizer. E obedecer. Obediência. Isso fala de obediência. Noé precisou obedecer. Moisés precisou obedecer para ver o sobrenatural de Deus acontecer. Nós precisamos obedecer para ver as grandes coisas que Deus vai fazer nas nossas vidas. Amém? E um terceiro aspecto de Deus, um terceiro aspecto, né, de viver pela fé é influenciar. Através da nossa influência, nós precisamos influenciar pela fé. Deus deseja que nós vivamos pela fé, ao ponto de podermos influenciar o próximo. Influenciar outras pessoas, né? Como eu estava falando, quantas vezes você fica perto de uma pessoa que só fala mal, que só reclama, que só vê coisas negativas, não é ruim? Gente, de verdade, eu quando vou na fila, às vezes, do supermercado, e começa aquelas pessoas a reclamar. Ai, porque esse caixa é muito devagar. Ai, porque demora muito. Ai, porque tem muita gente. Ai, porque olha aquilo que aquela pessoa está falando. Gente, isso me traz um desconforto tão grande. Eu tenho vontade de mudar de fila, na verdade. Porque, poxa vida, você escolheu estar naquele lugar. Nós escolhemos ir no mercado quando ele está cheio. Tem muitos caixas, você escolheu estar naquele caixa. Então nós precisamos ter paciência,
né? Muitas vezes nós não temos. E isso vai nos desgastando quando nós ficamos perto de pessoas que só murmuram, que só reclamam. De duas uma. Ou você tem vontade de se afastar dessa pessoa, ou você acaba sendo influenciado por ela e começa a reclamar. É verdade mesmo, né? Como tá cheio? Como essas pessoas não vão logo? Como esse caixa é devagar? Né? Você acaba sendo influenciado. E o que Deus quer é que nós influenciamos, mas não para esse lado pessimista, mas sim para gerar fé no coração das pessoas. Hoje em dia as pessoas necessitam disso. Nós só vemos desesperança nas pessoas. Nós só vemos, se nós olharmos para a situação que nós temos vivido, já faz, gente, já está fazendo 1 ano que essa pandemia começou. E agora que as vacinas estão sendo produzidas, né? E assim, quando que nós vamos tomar vacina? Nós não sabemos, existe uma lista de prioridade, e isso é importante, né? Mas e aí? Quando tudo isso vai acabar? Quando esse vírus vai acabar? Porque a gente só ouve pela televisão que esse vírus só está cada vez trazendo uma nova onda. Ele está se aperfeiçoando cada vez mais. As vacinas estão cada vez menos. Né? Só existe coisas negativas. Se você ligar a televisão, você só vai ver notícias negativas. Só coisas ruins. Então, se nós olharmos ao nosso redor, nós só vamos ver coisas ruins. Mas Cristo é a nossa esperança. Ele é a nossa salvação. Se eu tenho essa convicção dentro de mim, eu preciso passar isso para outras pessoas. Porque se isso é bom para mim, eu preciso compartilhar isso para outras pessoas. Influenciar outras pessoas. Mateus 12, do 33 ao 35, diz assim: considerem uma árvore boa, dá bom fruto. Uma árvore ruim, dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Do que está cheio o seu coração? O que está dentro do seu coração? O que a sua boca tem falado? Aqui está falando, pois a boca fala do que está cheio o coração. O que a minha boca tem falado? Tem falado reclamações, tem falado murmurações, tem fofocado, tem falado mentiras, tem feito piadas de mau gosto, tem falado mal de pessoas. O que a minha boca tem falado? Tem maldizendo as pessoas? O que a sua boca tem falado? Ou a sua boca tem abençoado? Tem abençoado as pessoas que estão ao seu redor? Tem falado palavras de motivação, de esperança, de fé, de ajudar um ao outro? Né? A nossa boca vai falar aquilo que está cheio no nosso coração. Então eu preciso encher o meu coração da palavra de Deus, da presença de Deus, para então eu falar aquilo. Se eu não busco a presença de Deus, eu não vou falar aquilo que está em Deus. Se eu não busco ler a palavra de Deus, eu só vou dar valor àquilo que é coisa ruim, aquilo que é supérfluo, aquilo que não é coisa boa. Então, eu quero realmente, né, que nós possamos falar, testemunhar das coisas boas que Deus tem feito por nós. Que nós possamos compartilhar aquilo que Deus tem feito por nós, aquilo que Jesus fez por nós. Que nós possamos ser agentes de esperança, que nós possamos ser influenciadores, né? Existe uma palavra que está na moda hoje em dia, ser um digital influencer. Então, que nós possamos ser realmente, de vez ser um digital influencer, que nós possamos ser um influenciador realmente de fé
e de esperança. Que nós possamos usar as nossas redes sociais para isso. Muitas vezes usamos nossas redes sociais para só falar besteira, né? Só para compartilhar besteira, para compartilhar coisas que muitas vezes não têm edificação, mas que nós possamos usar também para compartilhar aquilo que Cristo tem feito, aquilo que tem sido bom para a sua vida, aquilo que vai agregar alguma coisa boa para a pessoa do seu lado, aquilo que vai realmente tocar ao coração. Sabe, nós temos motivado, tem passado, no mês de fevereiro, nós tivemos incentivado a você compartilhar o seu devocional nas suas redes sociais. Né? Compartilhe um versículo que Deus falou com você, compartilhe aquilo que Deus tem falado com você, sabe? Não é você se exibir para a pessoa, não, mas é você compartilhar. Se Deus tem falado com você, Deus também pode falar com o próximo. Muitas vezes perdemos tempo compartilhando tantas outras coisas e não compartilhamos a palavra de Deus, sabe? Então eu quero incentivar você. A gente estava falando, né, de fevereiro. Procure fazer isso, mas faça isso sempre. Deus pode usar a sua vida para falar. Deus já usou a vida de tantas outras pessoas para falar comigo. Quantas vezes eu vejo o devocional de outras pessoas, um texto bíblico, uma frase, e aquilo me abençoa. Aquilo fala comigo. Né? E Deus pode fazer isso também através da sua vida. Deus deseja que nós sejamos agentes de influência, de fé e esperança às pessoas que estão ao nosso redor. Então eu queria realmente concluir, queria chamar os músicos, né, para a gente terminar, para a gente concluir. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Queria que você realmente marcasse essa frase, esse texto na sua mente. Você pode repetir isso comigo? O justo viverá pela fé. O que tem roubado a sua fé nesses dias? Queria que você parasse e pensasse agora. O que tem roubado a sua fé nesses dias? São as circunstâncias que você tem vivido? São as situações difíceis? Talvez seja uma situação de doença, talvez seja uma situação financeira difícil que você está vivendo. O que tem roubado, o que tem te desanimado, às vezes são pessoas que têm gerado palavras que têm realmente trazido desânimo ao seu coração. Queria que você fechasse os seus olhos neste momento. Feche os seus olhos e comece a olhar para si mesmo. Olhe para você mesmo. Como que está a sua fé? Como que está a sua esperança nesses dias? Como você tem proferido a sua esperança? Talvez o que tem roubado a sua fé nesses dias seja a falta de confiança em você mesma. Falei, né, de nós sermos influenciar através das redes sociais. Eu essa semana fui influenciada por uma frase que eu vi da Val Gonçalves, que ela falou assim: muitas vezes nos falta fé de que Deus acredita em nós. Muitas vezes nos falta fé de que Deus acredita em nós mesmos. O que tem roubado a sua fé? Não deixe nada roubar a sua fé. Você já foi justificado por Cristo. Ele já fez tudo que ele podia ter feito por amor a você. Então, encha o seu coração de fé hoje. Pode abrir os seus olhos. Eu quero antes só fazer, para a gente encerrar, uma ilustração, né, de algo que eu tenho vivido. Eu vou falar de uma experiência que eu vivi, né, recentemente. E sobre que Deus colocou no meu coração. Uma ilustração de fé. Fé é como você gerar uma criança. É como você gerar um bebê dentro de você. Eu vou falar isso pelos olhos femininos, né? O olhar feminino. Mas existe também o olhar masculino, né? Para aquele que é pai, você vai ver né, sendo gerado um bebê. Mas ter fé é como você gerar um bebê. É um processo. Esse é um processo que acontece. Quando eu, né, alguns já sabem, eu tive bebê agora recentemente.
né, a Ruth nasceu. E quando eu descobri que estava grávida, foi através de um teste, né, desses testes de farmácia. Eu vi, deu positivo, pronto, estou grávida. Era algo que nós queríamos, nós estávamos planejando, nós estávamos buscando em Deus. Já fazia 9 meses que nós estávamos tentando engravidar novamente. E de repente eu fiz o teste e deu positivo. Gente, parece que a vida mudou. A minha vida mudou. Quando eu vi, mas naturalmente, como eu posso dizer, visivelmente, nada tinha mudado. Meu corpo estava do mesmo jeito, né? Eu estava da mesma forma, do dia que eu não sabia que estava grávida para o dia que eu sabia que estava grávida. Mas lá dentro de mim algo estava diferente. Eu sabia que existia um bebezinho dentro do meu ventre. Então, muitas vezes a fé é assim. Nós não enxergamos, mas sabemos que existe algo lá dentro. Nós temos a certeza daquilo que está lá dentro. Então, com o passar do tempo, né, a barriga vai crescendo. Passa 1 mês, 2 meses, 3, 4, os 9 meses. Eu me lembro de um dia que eu olhei para mim, assim, no espelho, eu vi aquela barriga enorme que estava, eu falei assim, meu Deus, como o Senhor é perfeito. Como assim, em um prazo de 9 meses, meu corpo está totalmente diferente. Eu estava diferente. Quem olhava para mim na rua sabia que eu estava grávida, que ali agora tinha um bebezinho. A gente não via aquele bebê ainda nos braços, né? Não conseguia ter a certeza daquilo ali ainda dentro dos meus braços. Mas algo visivelmente tinha mudado, tinha uma barriga, né? Algo grande, algo que não era normal, né? Ali para mim. E isso acontece, né, com todas as mulheres. E quando foi se aproximando os dias da Ruth nascer, aquilo começou na verdade, o que começou a afligir o meu coração foi, meu Deus, o parto está chegando. Eu já tinha passado por quando a Esther, né, nasceu, então eu sabia o que viria. E que aquilo que viria não ia ser bom, não era fácil, né? Quando você é mãe pela primeira vez, essa experiência é diferente porque você ainda não sabe o que vai acontecer. Com cada mulher, o corpo corresponde de uma forma diferente. Então você está na expectativa de como será com você. Mas no meu caso, eu estava na minha 2ª gestação, eu já sabia o que ia acontecer. Eu já tinha tido uma experiência. E eu sabia que ia doer muito. Que quando eu começasse o trabalho de parto, ia doer muito, né? E aí, eu lembro que no Natal a gente estava em família, eu e a pastora André, nós estávamos em família, e a gente fez uma brincadeira, falou assim, ó, vamos lá. Vamos dizer, cada um chuta uma data de que acha que a Ruth vai nascer. E aí cada um começou a falar, eu acho que vai ser no dia 4, eu acho que vai ser no dia 10. E cada um foi falando a data, né, que achava. E quando foi se aproximando, né, entramos no mês de janeiro, aí ficavam as expectativas. Ai, dia 4, vai ser hoje. Ah, não. Aí o outro falava, não, vai ser no dia 14. O outro, não, vai ser no dia 10, né? Cada um falava uma coisa. E cada vez que alguém falava, vai ser no dia tal, meu coração disparava. Porque eu falava, gente, vai ser nesse dia, será que eu vou sofrer? Será que vai ser esse dia que o negócio vai vir? A bomba vai vir, né? Porque minha mente só estava vinculada nas dores que eu ia sentir. E aí, de repente, numa noite, as dores chegaram. Foi de madrugada, as dores chegaram e eu comecei a sentir as contrações. Eu acordei de madrugada e falei, será que é ou será que é a ansiedade do meu coração, né? E de repente o negócio começou a apertar. Aí eu fui lá, acordei o André, falei, André, acho que a Ruth está chegando hoje. Vamos levantar da cama, meu filho, porque chegou a hora. E aquelas dores começaram a se intensificar. Eu sabia do que eu ia passar. E eu me lembro do momento que eu estava ali sentindo muita dor. E eu falei assim, respirei fundo, falei, isso vai passar. Ao mesmo tempo que eu sabia que eu estava sentindo aquela dor, eu sabia que ela
iria passar. Eu não ia passar a minha vida inteira sentindo aquela dor. Aquela dor não era para a eternidade. Aquela dor era para aquele momento. Era para aquela situação. E eu sabia que isso ia passar. E cada vez que me apertava mais, que eu tinha uma contração maior que a outra, eu falava para mim mesma, calma, isso vai passar. Respirava fundo, isso vai passar. Então, eu comecei nesse processo, nesse trabalho de parto. Na hora que eu acordei, identifiquei que era o trabalho de parto, era às 3 da manhã, do dia 12 de janeiro. E quando foi às 6 horas, 5 para 6 da manhã, a Ruth nasceu, E plum, isso passou. Quando eu cheguei, até foi engraçado que quando chamaram, por conta da pandemia, o André não pôde entrar lá para assistir o parto. E ele estava lá do de fora da maternidade, não podia nem ficar ali no hallzinho da maternidade, tinha que ficar ali na calçada. Aí o segurança chamou ele, quem é o marido, da Letícia, tal. Aí ele foi pensando que ia assistir o parto. Aí ele falou assim, viu, pode subir, elas estão no quarto já. Ela já nasceu. Aí ele até se assustou. E foi naquele momento que eu falei assim, nossa, realmente, foram 3 horas de trabalho de parto. E isso passou. Existem mulheres que passam 20 horas, 17 horas, eu já ouvi falar, Tendo dor, aquilo. Mas isso passa. O que eu quero dizer para você, essa foi uma experiência que eu vivi, recentemente. Mas o que eu quero dizer para você é que não importa a situação que você está vivendo. Pode ser uma situação de dor, de muita dor. Pode ser uma situação bem dolorida neste momento, mas ela vai passar. Ela não vai ser para toda a sua vida. Você não vai viver esse caos que talvez você está vivendo por toda a sua vida. Você não vai viver essa enfermidade por toda a sua vida. Você não vai viver essa dor de perder alguém por toda a sua vida. Você não vai viver a dor de ter um relacionamento quebrado por toda a sua vida. Você não vai viver a dor de ter problemas financeiros, de não ter o dinheiro de pagar a conta amanhã, de não ter um emprego, de não ter o que comer por toda a sua vida. Eu quero te animar nesta manhã, quero colocar um pinguinho de fé que seja e dizer para você que tudo isso vai passar. Essa pandemia, ela vai passar. Esse momento crítico que estamos vivendo, ele vai passar. Porque Cristo morreu numa cruz. E Ele salvou o mundo. Ele venceu o mundo. Ele venceu todas as coisas por amor a nós. Então, toda a nossa dor vai passar. Ela não vai ser eterna. Ela é passageira. E nós vamos viver. Se ela não passar por agora, nesse momento que nós estamos vivendo aqui neste mundo, nós vamos viver uma nova vida na eternidade junto com Cristo. Não importa, mas isso vai passar. Então eu quero que realmente colocar e injetar no seu coração. Seja uma fezinha do tamanho de um grão de mostarda. No seu coração. Deixa o Espírito Santo colocar isso no seu coração. Se você puder ficar de pé no lugar que você está, puder colocar as mãos no seu coração e falar assim: Senhor Jesus, eu quero realmente essa fé que me faz acreditar que o Senhor é maior do que tudo. Eu quero realmente acreditar que o Senhor está acima de todas as coisas. Eu quero acreditar que o Senhor morreu numa cruz por amor a mim. E para que hoje eu possa ter vida em abundante. Eu quero depositar, Senhor, a minha fé e a minha esperança em Ti. Muitos podem acreditar em todas as outras coisas, em tantas coisas. Mas eu acredito em Ti, Deus. Eu acredito em Ti, Jesus. Que eu fundamento a minha fé em Ti. Na situação que está à minha frente não pode me abalar, porque eu acredito em Ti.
eu não vou desistir. Senhor Jesus, eu oro agora para que nós possamos viver de acordo com a Tua palavra, viver de acordo com o direcionamento que o Senhor tem para as nossas vidas, viver realmente na esperança daquilo que o Senhor vai agir por nós. Senhor, nos capacita cada um de nós aqui nesta manhã a viver o Teu sobrenatural, a esperar em Ti, a obedecer a Tua palavra, a realmente viver a Tua palavra.